As chances de título nós mostramos aí no começo do programa e vou repetir para quem está chegando agora. Olha só, o Palmeiras com 41, o Inter 29, o São Paulo 14, o Grêmio 12 e o Flamengo só com 4%. Que coisa, hein? Vamos dar uma olhada nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu. Bom, nas últimas 10 rodadas, o Palmeiras fez 26 pontos. E o São Paulo, que era o líder, só 17. Foi aí que tirou, então, aquela diferença de 8. O Palmeiras fez 9 pontos a mais. E o Flamengo fez só 15. Só 15 pontos nas últimas 10 rodadas. Foi a época que a gente estava discutindo se o campeonato ia polarizar São Paulo e Flamengo, né? Foi a época que o Flamengo resolveu abraçar as 3 competições. Parabéns aos envolvidos. Ninguém acredita 2 eliminações mais. e 15 pontos no Brasileiro. Ninguém acredita mais em título do Flamengo? Putz, eu não tô acreditando, Deve não. ter alguém aí. Mas... O Dorival Rubro tem que Negro, acreditar. você ainda acredita no título? Manda aqui pra... Rubro Negro, manda aqui que eu vou ler a sua mensagem, tá? Você acredita ou não? Usa a hashtag BBDebate. Alguém acredita? Não tô descartando, mas acreditar, eu não tô acreditando, não. Tá difícil ver uma saída. Claro, o Dorival chegou agora, não tinha muito que ele pudesse fazer no sábado, mas o desempenho, nossa. Muito abaixo. Eu não esperava uma mudança de esquema tático, de evolução como um Não coletivo. dá. É. O que eu esperava, Bruno, eu imaginava, e por isso eu defendi a mudança do Barbieri, a demissão do Barbieri, era um time com mais alma, com mais pegada, um time com mais entrega. Talvez a desorganização seja tão grande que não tenha sido possível perceber uma entrega, mas eu vi um Flamengo muito parecido ao Flamengo das últimas rodadas. Levando em consideração que o Dorival só chegou a Salvador às 1h15 da manhã do sábado, deu uma coletiva de apresentação às 9h30, e aí algumas horas depois estava fazendo a preleção para o time. Então nem treinar ele treinou. Mas eu esperava um comportamento, uma mudança de comportamento dos atletas. Nada. Um time mais indignado. Fato sabe, novo, Bruno? nada. Não teve fato novo. Não teve. Você viu, Nicola? Fato novo? Não, o Bahia E na sempre... coletiva, tinha 2 repórteres lá, um era o Cícero. O Bahia sempre esteve mais perto de ganhar o jogo do que o Flamengo, exceção ao último lance do jogo, quando o Arão... tem um lance do Vitinho e um do Arão, mas o do Arão é o que mais chama atenção, porque o último lance do jogo, o Arão cabeceia para fora do gol. E aí, esse é o lance do Melhor Vitinho. é esse que o goleiro deixa, né? Cair. O goleiro, o Anderson vacila. Mas eu não vou dizer que eu fiquei decepcionado, mas eu esperava mais. Eu esperava uma mudança de comportamento. E essa mudança não veio. E o Diego não jogou, né? Não. Porque todo mundo fala, precisa botar o Diego no banco, precisa tirar o Diego, como se fosse a fórmula mágica do time andar. Sim. O Diego não jogou. Então, eu não vejo muita saída ali, não. Não vejo o Dorival como esse cara que tem o condão de modificar tudo, pela presença dele. Nem isso. O Flamengo parece que tá sem tempero, né? Tá uma coisa meio insossa, sem sabor, parece que tá desbotado, né, o clima do time. Isso a gente vê em campo. Vamos ver, acho que o principal desafio do Dorival é primeiro tentar resgatar esse tipo de atitude, né, esse compromisso, fazer com que esse grupo ainda possa acreditar, né? Depois a gente vai ver aí a resposta do Fã do Esporte, mas a primeira coisa é fazer com que os jogadores acreditem que ainda é possível o time chegar, porque acho que não só na parte técnica, mas o que começa a preocupar no Flamengo também é talvez um pouco interesse ou uma falta de clique. Olha, ainda é possível, né? O time perdeu gás, né? Se o Flamengo tivesse vencido no sábado, o Flamengo terminaria a noite de sábado e iniciaria o domingo como líder do campeonato. Naquele momento. Então, você quer mais motivação do que um técnico novo e a perspectiva de vencendo assumir a liderança do campeonato? O Flamengo não venceu, o Flamengo empatou e ficou em 5º lugar. Uma vitória nos últimos 5 jogos. O flamenguista, o rubro-negro quer motivos para ter um pouco mais de esperança. O Flamengo vai ter 5 dias de treino. Raros Pro dias jogo de contra o treino. Corinthians. Pro jogo contra o Corinthians na sexta. Raros dias de treino, né? Foi bem comum por conta desse calendário maluco e porque o Flamengo quis abraçar as 3 competições, o Flamengo tem uma semana para treinar. Então o Dorival chegando agora vai ter algum tempo para fazer alguma Nicola, coisa. quando a gente olha a trajetória do Dorival e conhecendo ele profissionalmente há tanto tempo e a personalidade dele,
não consigo colocá-lo como um treinador que seja capaz rapidamente de mudar um clima, sabe? De injetar autoestima, emoção. Ele é mais introvertido, né? Eu vejo, sei lá, o Cuca, o Renato Gaúcho, até o Filipão, são caras que são mais emocionais, né? Então, nesse problema que a gente está detectando de talvez um pouco o moral baixo do time do Flamengo, eu tenho dúvidas, espero estar errado, mas que o Dorival seja esse cara capaz de primeiro, antes das questões táticas, resolver essa questão de astral desse time. É mais provável que com esses 5 dias de treino o Dorival consiga mexer em alguma coisa tática do que conversando levantar os caras. Ele não é um motivador. Não é motivador. É assim, chegando de madrugada, ele não podia chegar e colocar uma formação que o time não treinou. Não. Aí seria até irresponsabilidade. Uhum. Agora é que a gente vai ver para sexta-feira, dá para, no mínimo, ver alguma ideia diferente. Exato. Mas ele é mais esse cara que com o tempo vai organizar alguma coisa ali do que chegar agitando o vestiário. Agora tem uma coisa, tempo é tudo que ele não tem. Com o tempo já acabou também, ele não tem muito tempo. Ele não tem. Ele tem um contrato curto, ele tem um número de jogos para mostrar serviço, para ver se fica. Então é uma incongruência. Parecida até com aquela do Santos em relação ao Jair Ventura. Sim. Querendo DNA ofensivo com o Jair Ventura. Querendo resultado imediato com o Dorival, parece um desconhecido. Mas tá bom. Reconheço que o Dorival não é aquele que vai chegar causando no ambiente. Mas será que jogadores com muita experiência, com salários altos, com salários em dia, também não poderiam ajudar a dar uma balançada na roseira? Faz um ano que eles poderiam. Até para isso não precisaram nem demitir o Barbieri. Está fazendo pelo menos um ano que a gente Mas é que fala assim, isso. às vezes, Bruno, o profissional, isso acontece em todas as categorias, às vezes o profissional, ele só percebe a necessidade de se mexer, de dar uma balançada quando acontece alguma coisa forte. A coisa forte foi a mudança do treinador. Não, mas não é do treinador. Aconteceu já o Zé Ricardo, o Rueda, o Carpegiani, o Barbieri e os caras são da mesma pegada. Não, mas em alguns momentos houve uma pegada diferente. O Flamengo foi líder do Campeonato Brasileiro, na parada da Copa, jogando bem, dando bom aí passa o tempo e volta a mesma coisa. Mas isso vale, por exemplo, pro Felipe É a mesma Melo, coisa a gente falar aqui que o Vitinho, que o Diego... Mas tá bom, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não sei quem Bruno, não vai... O que eu tô querendo dizer é o seguinte, será que não dava para Hever, Diego Alves, Everton Ribeiro, se sentarem à mesa? Pessoal, vamos fazer alguma coisa. Vamos dar uma... Tá bom, o que está de errado? Vamos anotar? Não, sim, mas isso aí em 2016. Já podia ter feito isso em 2016. Esses três aqui, eles não estão treinando bem, a gente percebeu. A diretoria não fala a nossa língua. Isso. Vamos tentar trabalhar em cima, vamos tentar resolver a gente mesmo. Vamos tentar salvar o ano. O cara tá chegando. Sabe, porque assim, acho que também é muito cômodo pro jogador, Bruno. Porque, os caras ganham pra caramba, os caras jogam no clube mais popular do país. Não, Nicola, eu concordo com você, mas o problema é que eu tô esperando isso aqui, nessa mesma cadeira, desde 2016. Esse que é o problema. Não, 2016 não era essa cadeira ainda. 17, então. Então, o brasileiro de 16, tudo bem, vai. Mas de 2017 é a mesma. 17, com porque é muito confortável a vida desses caras, Bruno. A cadeira. A cadeira também. Assim, eu acho que a mensagem que a diretoria tinha que ter passado era a seguinte, eu tô trocando o treinador porque eu não posso trocar o elenco todo agora. Tá? Mas a continuar nesse marasmo, o ano que vem vão ser mudanças severas. É a mesma situação de quando só faltava a Sul-Americana, lembra? É o último tiro do Flamengo contra o Independiente, que caiu contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, agora caiu na Copa do Brasil, só tem o brasileiro. É a mesma por situação, exemplo, parece a marmota isso aqui. Cadê a marmota? Cadê uma marmota, né? É isso aí. Nós temos a marmota aqui. Porque sabe o que acontece? O Paulo, por exemplo, está falando que são 5 pontos. É verdade, é muito pouco 5 pontos. É pouco. Mas a gente não está enxergando essa reação que o Nicola está cobrando. O Felipe mandou assim, Felipe Moreira, claro que eu acredito. Nessa mediocridade do futebol brasileiro, qualquer time pode levar. Até quem está um pouco mais atrás. O Thiago Ismael mandou, não acredito, o time é frouxo, que vem a 2019. O Adriano da Depressão mandou aqui, nem a diretoria acredita no título, então também não acredito. Tristeza do ano, nossa, mas os caras estão bem pra baixo. Tá uma deprê, cara. Que tal o negócio aí, velho? Mensagens motivacionais. Aquela terça-feira, 4 da tarde, de inverno, dia nublado. Bruno, aí a Gávea tá assim. E não são nem 5 pontos, são 4 pontos. O Flamengo tem 49,
Os líderes Não, têm, matematicamente os líderes têm O 53. problema não é isso, é a falta de perspectiva. O time não mostra a reação. É até pior você estar a poucos pontos, porque fica aquela sensação de que fala, meu Deus do céu, é um esforço de uma vitória, diminuía isso para 1 ponto. E para conquistar essa danada... Até o torcedor do Galo tá mais confiante. Você tá voltando do carnaval, você zerou nos 5 dias e tá voltando a trabalhar na quinta-feira chovendo. Não é, Maurício? Sim. E o Galão tá ao contrário, tem gente lá acreditando. O Galão no carnaval, pô. Eu acredito. Lá, o Nicola fala que não tá... das nossas fichinhas, mas nem uma... Nada. Muito irregular. São 8 pontos. Um caquinho de uma fichinha. O time não está à altura do Flamengo, mas enquanto tivermos chances matemáticas, eu acredito, mandou o Eduardo O Henrique. time não está à altura em termos de desempenho do que entrega. Em termos de nomes, o Flamengo já teve um time muito pior, que foi muito mais longe. Os próximos jogos do Flamengo. Corinthians fora de casa, Fluminense em casa, Paraná fora, e aí 2 pedreiraças, duas partidas que podem definir o futuro do Palmeiras. Palmeiras fora e o São Paulo em casa. É assim, esse jogo contra o Corinthians, na teoria não interessa muito ao Corinthians. Mas a expectativa é de que a diretoria baixe o preço dos ingressos para esse jogo, então que a gente tenha uma arena Corinthians lotada ou com um grande público para sexta-feira. Se o Flamengo fosse capaz de vencer esse jogo, não estou acreditando muito, mas se fosse capaz, ele teria um clássico contra o Fluminense no Maracanã e o jogo com o Paraná para tentar fazer 9 pontos. Porque ele faria 9, Bruno, hipoteticamente, e chegaria para esses 2 confrontos contra 2 candidatos ao título bem motivado, com moral, mas dá para acreditar que vai fazer 9? Ainda tá. Bom, não pode reclamar. Não acho que tá fora da briga. Eu acho que hoje o Flamengo não é uma boa aposta pro título. Porque... tem apostas melhores pro título. Mas são os também não é jogos... assim, gente. Vem, como alguns rubro-negros estão aqui, ó. Vem lá, aqui, ó. O Carvalho mandou aqui, ó. Venha logo 2019. Não, Bruno, o cara tá vendo o time jogar. Ele tá de baixo astral vendo o time jogar. Não ajuda. Mas... Sabadão à noite, ver aquele jogo lá, o cara quer cortar os pulsos, velho. Mas são 2 jogos com alto potencial de ressurreição. A vingança da Copa do Brasil contra o Corinthians no mesmo local. Fora de casa. Um Fla-Flu. Jogando o Vasco. Mas aí você faz 6 pontinhos aí. Que o Flamengo vai responder. Então. Precisa responder em algum momento. Olha aqui, ó. Para usar uma analogia lá com a Gávea, é como se eu estivesse lá no páreo, tá cheio do cavalo do Palmeiras, reluzente e tal, passa trotando bonito, Grêmio, São Paulo, daí o Pangarezinho lá. Molhado. O Cavalinho é no outro. Cavalinho meio... Cavalinho foi ontem à noite. Cavalinho foi ontem. Foi ontem à noite. É que eu não acompanho. O Cavalinho do Flamengo tá meio pra baixo, meio caminho murcho. Mas tá lá, entendeu? Tá lá. Tá lá. Ele vai correr por fora. De repente o Dorival vai... Tá precisando de um jockey, então, o Flamengo, é isso? Aquela... Cenoura? É isso, aquela... bastão com a cenoura na frente. Assim. Olha lá, vocês gostaram da analogia. Já rendeu aqui algum... Sabe que eu tô com uma ideia aqui? A gente podia fazer o seguinte, ó, a partir da próxima rodada, o que vocês acham? A gente monta, assim, tipo um páreo. O cara derruba o jockey e come a cenoura. Você não gosta dessa ideia, professor? Tipo um páreo, aí a gente vai fazendo tipo uns cavalinhos, Acho assim. original. Puxa vida, já pensaram nisso alguma vez? Vamos fazer isso? Boa ideia, hein? Os cavalinhos falam, cada um tem um sotaque. Pode até ter uns dentinhos, assim. Vai funcionar, Podemos até vender uns cavalinhos vai depois. funcionar, eu acho. Vai? Então vamos produzir isso, tá, pessoal? Por favor. O Thiago Nunes mandou aqui, ó. Eu acredito que o Flamengo vai ser sim campeão. É só não escalar o Vitinho. Tá desse nível já? Cara, e assim, você tenta olhar com boa vontade, porque é um investimento alto e você não quer que um clube jogue dinheiro no lixo, né? O Vitinho precisa se ajudar. Você também tem hora que ele olha pra ele, cara, ele parece que tá... Pô, sabe? Se ele não for o principal interessado, velho, ele entra pra baixo, velho. É que nem o Borja, lembra do Borja? Tinha um tempo também que faltava
Ajuda-te que eu te ajudarei, né? O que acho que é pior nessa história do Vitinho é o seguinte, quando ele foi contratado, a gente discutiu aqui, vale a pena, tudo isso não vale. O Grisha até entrou lá. O Grisha falou que eles gostaram da venda. Exatamente. Ficou surpreso com Aí o a gente valor, podia analisar aqui que, mas ele pode substituir o Vinícius ou não pode, não tem essa característica. Isso tudo valia discussão. Ok. Mas o que foi praticamente um consenso aqui foi a história de que ele, como rubro-negro, sentiria o momento. Fizeram até um clipe super legal da chegada. E é isso que a gente não tá vendo. Porque assim, tudo bem, tal, pode discutir, pro Vinícius ou não vale muito ou não vale, tudo isso, todas essas discussões cabiam. Mas a questão de, contratou um cara que vai vestir a camisa e vai sentir. É o contrário. Você não vê ali, né, um espírito. Mas não dá para desistir do Vitinho, não. Acho que tem que apostar, acreditar, entender se as questões são individuais ou são coletivas, tem a ver com posicionamento ou não, ou é a cabeça dele, ou se é tudo meio junto. Mas ele é um cara importante. Tem que ser ajudado. Então, embora eu concorde com o Léo, que é preciso também, se não partir dele, alguma questão de demonstrar um pouco mais de interesse, né? Mostrar que se importa com o momento, também não vai adiantar. Janeiro, férias, né? Chega os russos, CSK. O Grisha, o Grisha. Acho que é o Vitinho de volta. Ele bate na porta e fala... Janeiro ele não vai voltar, os caras vão chegar com neve no casaco. Que é o Vitinho de volta. Ele bate na porta e fala, oi, sou o Grisha. Pagamos 10 milhões e tal, eu pago 8 para ele voltar. Estou pagando 8. Corta a voz. Oi, sou o Grisha. Estou pagando 8. Você topa? Não, eu não vendo. Não? Quanto quer, então? Nicola vende. Sabe o que eu faço? Peguei. Eu não vendo. Nicola tá pensando, Oi, Nicola, sou o Grisha. Me dá umas horas para pensar, Grisha? 8. 8? 8 horas para pensar? Não, 8 milhões. 8 milhões. Então, mas eu preciso... É a voz do Mickey. Porque O Nicola ele vende só pelo prazer da negociação. Prazer de negociar, É que assim, tem um ponto que joga a favor da esperança de que o Vitinho possa... Sabe o que eu faria? Você não quer levar o Diego, não? Não. Que isso? Não tem isso aqui, mas tem outra coisa Diego legal tá para você. Esse que é o problema, mas assim, podia aparecer falar, uma o Diego, você segura que eu levo de graça no uma meio do ano. proposta urgente, assim, para contratar o Diego agora em janeiro, assim, bom para todo mundo, pro Flamengo, pro Diego, para todo mundo. Na Bahia o Diego não jogou. E o Vitinho não apareceu lá do Diego. Tudo bem que você pode dizer, não foi escalado para isso. Não foi escalado. Os jogadores não podem no campo. Mas ele não foi escalado para isso. Deixa aqui, vai ali. O Flamengo entrou com o Everton Ribeiro na direita, com o Paquetá no meio e com o Vitinho na esquerda. Continuou o mesmo posicionamento. E é o que o Léo falou, não dava para esperar qualquer mudança tática de um cara que se apresentou no time no dia do jogo. Por que eu não sei se eu venderia para o Grisha por 8 e assumiria os 2 milhões de prejuízo? Por quê? Para o Grisha? Não, nada a ver. Eu gosto do Grisha. O Grisha foi muito cavalheiro com o Bruno. Verdade, foi parceirão. Levou o Bruno para... Levou o Bruno para lugares muito legais e exóticos na Rússia. Depois o Bruno pode até contar para o Fã do Esporte alguns dos hábitos do Grisha fora do ambiente de trabalho. Mas voltando ao Vitinho. Você quer saber disso? Porque o Fã do Esporte se interessa pela vida do Bruno Vicari. Mas sobre o Vitinho. O Vitinho no Internacional demorou um longo tempo para engrenar. A primeira temporada do Vitinho no Inter foi alvo de cornetadas, xingamentos, protestos e só começou a mudar quando o pai dele foi deslocado do Rio para o Rio Grande do Sul. Porque diziam que o Vitinho estava curtindo muito. Quebrando? Os encantos do Rio Grande do Sul. Sim. Que é natural, né, Bruno? Você sabe que a noite no Rio Grande do Sul é uma noite... Dessa vez ele não chegou acompanhado. Então, só que esse, é outra vida. Só que esse é o ponto. Ele tá de sacanagem no Rio de Janeiro? Esse é o ponto. Não surgiu notícia, não tem notícia disso. Então é o seguinte... Eu chamo o Grisha e falo, eu tenho aqui, Grisha, eu tenho o que você precisa, é um pacote. Um pacote aqui. Tem um canhoto que joga pelos lados, Giovânio. Tem um gringo bom aqui, o Marlos Moreno. Que mais? Um volante que já foi de seleção. É do sítio, não adianta. Rômulo. O Rômulo até, o Rômulo... Spartak Moscou. Já jogou lá, jogou bem. Jogou bem. Deixa Diego e Vitinho aqui, que esses caras jogam bola. Vocês me convenceram, eu tento mais um pouco com o Vitinho. Eu tento. Não vou desistir do Vitinho. Tem um presidente também, vocês não estão precisando? O presidente já vai embora. Mas o Diego, eu pensaria em negociar em dezembro, sim. Acho que é preciso dar uma renovada, é preciso trazer gente com outro perfil. E o Diego não tem esse perfil, não vai ter, não adianta. A gente já
E eu digo isso depois de mais uma decepção com ele em campo num jogo decisivo de Copa do Brasil. Como já tinha sido de Sul-Americana, como já tinha sido em outros jogos. Não vai virar. Ele é isso. Mas hoje quem é mais importante para o time? O Diego ou o Vitinho? Professor, hoje nenhum dos dois é alternativa. Não é que eu preciso ter um ou outro. Hoje nenhum dos dois é alternativo. Só que um custou 10 euros e o outro tem contrato por mais 6 meses. Vai queimar os dois. Ó, o Rodrigo Moraes, ele fez aqui 2 listas, tá? A lista que ele quer fora. Tá grande, hein? Eita. Põe aí, vamos ver. Hever, Arão, Rodinei, Pará, Rômulo, René, Trauco, Marlos, Sávio e Giovânio. Mas aí você já vai ter que contratar um monte de lateral. Não, começar. Ele pôs René ou Trauco, ele ficaria com um dos dois. Espera por mais 3 meses. Mais 3 meses. O pessoal Diego, Paquetá, caramba, até o Paquetá, Everton Ribeiro, aí ou outro lateral, ou Trauco ou René. Quer dizer, ele não tá convencido com ninguém aqui. Só com o Diego Alves. E com o Coelar. Aumentou a grita contra o Hever, né? Grande. O Arão voltou a cair em desgraça, depois de uns momentos de melhora, mas o rubro-negro não engole o Arão, não adianta. E deve ter seus motivos também, porque quando você compara o empenho de um Cuéllar, o não empenho de um Arão em lances muito específicos, isso fica muito claro, né? O resto da barca é aquela barca óbvia mesmo que a gente falou aqui. Rômulo, Giovânio, Marlos Moreno. Tu pode juntar toda essa turma aí que não deu certo mesmo. Thiago Nunes está pedindo Trauco. Nossa, como tem gente pedindo, né? O Trauco jogando na linha ofensiva ali. Caramba, contratou, gastou tanto dinheiro para nem improvisar um lateral. Quando a sua melhor opção, e não é absurdo, passa a ser você pensar no Trauco ali, né? Exato. E não é absurdo pelo que os outros estão entregando, cara. E pode ser uma solução de emergência aí para esse períodozinho do Dorival, né? Um encaixe ali. Eu tenho dúvida. Pode ser o Reinaldo do Dorival? 10 dias atrás, se a gente falasse do Trauco como titular, eu venho aqui, eu tenho uma ideia boa, hein? Trauco titular no próximo jogo. O que vocês falariam? Mas o problema do Trauco é não marcar bem, né? Vocês iam me xingar de tudo quanto é nome. Agora vamos pôr o Trauco de meia esquerda. Se não marca bem, já avança ele. E aí é o seguinte, o Arão ele já virou titular? Virou, mas parece que vai desvirar, né? Não acho pelo pouco que está entregando. Porque, assim, tudo isso a gente vai ter que esperar sexta-feira, porque aí é o primeiro time do Dorival mesmo. Aí porque a gente vai ter ideias mais claras. Porque se você tem, vamos imaginar aqui o seguinte, se você tem ali o Coelar, que esse é titular, e tem o Arão também, e aí você colocar o Trauco, aí você não tem espaço para Diego, Vitinho e Paquetá. Você vai ter que escolher só um desses daí. Você vai deixar o Vitinho e o Diego no banco? Tem umas características desse Flamengo que são alguns dos problemas que o Dorival já enfrentava no São Paulo, né? A falta do homem de velocidade por um lado, a questão pelos dois, do centroavante. Professor, pelos dois, professor. Pelos dois lados agora. É verdade. A falta do Diego Souza, o centroavante, está isolado e não anda com o Dorival. Dá a impressão que deram um time bom, um time com condição, mas com os mesmos problemas, alguns dos mesmos problemas que ele tinha lá no São Paulo, né? Ó, o Ulisses Jesus mandou aqui, ó. Só devem ficar no Flamengo os seguintes jogadores. Coelar, Pires, Vitinho e Uribe. Nem o Diego Alves? E os meninos da base. O Diego Alves. Não dá para fazer uma reformulação tão grande, porque, ao contrário do que muita gente imagina, o Flamengo não nada em dinheiro, tá? O Flamengo contava com a passagem para a final da Copa do Brasil azul. Porque se ele fosse pelo menos a final da Copa do Brasil, ele tinha, no mínimo, na pior das hipóteses, 20 milhões de reais garantidos. Com os 20 milhões, ele não teria um baita superávit, mas ficaria no 0-0. Se ganhasse o título, aí sim, daria para contabilizar um superávit bacana. Então, é possível até que o Eduardo Bandeira de Mello... É possível não. O Bandeira trabalha nos bastidores para que seja aprovado um empréstimo bancário ou uma antecipação de receita. São essas duas alternativas trabalhadas nos bastidores do Flamengo. Então, isso significa, Bruno, que não dá para sair gastando, não dá para sair se livrando de um monte de jogador, porque depois você vai ter que contratar um monte de jogador. E a gente mostrou aqui outro dia a lista, né, de jogadores. Então, não dá para se livrar de todo mundo. Eu acho que alguns líderes precisam deixar o clube. Para que você, ocupando o espaço desses líderes, você traga gente com um salário legal, mas que possa mudar um pouquinho o perfil desse time. É um perfil de time, Bruno, perfil de time que não vai ficar marcado na história. O rubro-negro não vai lembrar desses caras daqui a 10 anos.
Não vai. Se lembrar, vai lembrar de forma negativa. Mas não é aquele time que ficou marcado de forma positiva. Porque é um time que nos momentos... É assim, eu não sei nem se dá para chamar de um time sem gás, sem alma. Mas é um time que nos momentos decisivos não se impõe. Tem muito time, tem muito... O Corinthians dos últimos anos. O Corinthians formou grandes escalões? Não. Mas o Corinthians nos momentos decisivos, os caras se impunham. Nós vamos ganhar do Palmeiras. O Palmeiras é muito melhor que a gente. Tá bom, só que dentro de campo, nos 90 minutos da decisão, a gente vai fazer o negócio acontecer. O Flamengo é o contrário. O Flamengo sempre parece estar do lado do time mais poderoso, do time de mais destaque, mas quem se impõe é sempre o outro lado. Tem gente... Como é que tá a classificação? Deixa eu abrir aqui. Porque tem rubro-negro falando que nem pra Libertadores vai. Não, pra Libertadores vai, né, gente? Com 50... O Flamengo tem 49. Como é que é, Léo? Ele tem 9 pontos, acho que pro sétimo, é isso? Não, o Atlético tem 8 em relação ao Cruzeiro, não tem, Léo? Aqui, então são 10. Não, são 4 a mais, então são 12. São 12, 12 a mais. A questão é que, assim, não pegar um G4 aí pode implicar esse é o ponto. Numa primeira fase, aí que já começou. Já vou pôr aqui na tela, mas ó, o Flamengo de pressão. E num time que não é confiável em jogos decisivos. O Flamengo hoje em dezembro, que adia pro planejamento. Mas vai. Vamos ver. Vai para a Libertadores, não sabemos se direto. Olha lá, vocês estão vendo ali, ó. O Flamengo tem, olha lá, 49 pontos, são 12 certo? pontos. Tem 49 pontos, A briga do Flamengo, Bruno... Se der aí o Grêmio ou o Palmeiras campeão da Libertadores, aí o G4 vira G5? Sim. Vira G5, certo? Quando você fala G5 é para Libertadores direto, né? É que o campeão da Copa do Brasil já está abaixo, seja Cruzeiro ou Corinthians. O campeão da Sula muito provavelmente estará abaixo se for um brasileiro, Botafogo, Bahia, Atlético Paranaense. Aqui a gente tem os jogos. E aí, Bruno, últimos 5 jogos. Né? Últimos 5 jogos, 4 gols. Últimos 5 jogos, 1 vitória. Aqui, ó, 2-0 na Chape, fez um gol no Vasco. É que não tem o Corinthians aí, que é só Campeonato Brasileiro. Aqui é Campeonato Brasileiro. É isso. Porque aqui Libertadores está aqui, né? Tá no Cruzeiro aqui, Léo? Libertadores está no Atlético. Cadê? G6, hoje. Tá aqui. Mas ele tem uma vantagem grande, 12 pontos sobre o Cruzeiro. Então, para Libertadores vai, né? A questão é que você já imagina o Flamengo aqui, né? E essa briga aqui tá difícil mesmo. Tá um ponto atrás do Grêmio. Bom, nessa briga ele ainda tá bem, né? Você tá brigando pelo título, claro. Briga pelo G4 também, né? E só mensagens aí pra gente. Depois, Nicola, tem gente perguntando aqui se o Flamengo vai contratar lateral pro ano que vem, tá? É o que o rubro-negro mais pergunta. Não acredito em título do Flamengo. Time apático, sem sangue, sem raça, mandou Oliveira. O Júnior disse que o Flamengo contratou errado o técnico. O time continua com a mesma atitude. Mas calma, né, gente? Calma, Júnior. Calma também, né? Calma. Sinceramente, não confio no Flamengo. Deveria ser o Levir o técnico. E o Joive Santos mandou o seguinte: com essa falta de acho que ele quer dizer comprometimento dos jogadores, o meu Flamengo não vai ser campeão. Nem do Carioca do ano que vem. E já comprometeu a Taça Monta. A gente sabe, né? O que mais incomoda o torcedor é ver que aqueles caras que entram em campo não o representam. Não sentem o que eles sentem na arquibancada ou em casa vendo o jogo, né? Essa atitude apática. O torcedor fica louco com isso. Ainda mais um clube popular como o Flamengo. Tá muito dia da marmota esse papo. Muito. A gente podia pegar um programa do ano passado. Sabe qual é o problema, Flamengo encaixa aqui. Ano passado eles tinham a perspectiva ainda de salvar a Sul-Americana. Isso. Tinha a Sula que era Viseu marcando gol. Mas esse ano... no Brasil, não tinha? Não, essa já tinha... Não, exatamente quando caiu, perdeu a final do Cruzeiro, né? Não foi outubro? Acho que foi setembro. Nessa época. Porque a Sul-Americana foi no último coisa do campeonato. Não, esse aqui é o dia da marmota depois da eliminação na Libertadores do ano passado. Aí, de repente, veio aí uma Copa do Brasil. Mas não, calma que tem a Sul-Americana, o Rueda entende e tal. E esse ano... lá do Júnior foi do Barranquilla, não foi? Foi. Veio bem lá. E a perspectiva ainda é melhor, porque é perspectiva de título brasileiro. Quer dizer, possibilidade de título brasileiro. Mas não há clima para isso. Isso só agrava a situação. Porque fica aquela coisa de tão perto e tão longe, né? Tão possível e tão impossível ao mesmo tempo. Eu nunca vi um time a 4 pontos do líder tão depressivo como está o Flamengo. A distância moral é de 10 pontos. Não é de 4 pontos a distância real. É isso aí. É porque a gente estava lembrando do São Paulo que
vinha uma diferença de 8 pontos a favor contra o Palmeiras virar de 1 ponto a menos, a do Flamengo, Bruno, se o Palmeiras fez 26 e o Flamengo fez 15, foram 11 pontos 11 tirados pontos, nesse período. Isso aí, é muita coisa. 11 pontos tiraram em 10 rodadas. É muito. O Carvalho mandou aqui, ó, minha saudade tem nome e sobrenome. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. Entrou no fim, faltando poucos minutos lá no sábado, mas entrou, fez a sua estreia. Só o Real Madrid e Atlético de Madrid a estreia. Tá bom, né? Bom, vamos lá, olha, tem mensagem aqui do Fernando, do Thiago, também do Robson, e a maioria pergunta aqui, e o lateral, e o lateral, e o lateral. Então, eu vou na cola do Nicola para saber, e o lateral? E o lateral, Nicola? O Flamengo vive um momento de dificuldade para planejamento da próxima temporada por conta da eleição em dezembro. Mas dá para dizer que há alguns movimentos na tentativa de mapear jogadores que interessam. Tá. E nos últimos dias, pessoas ligadas à diretoria do Flamengo entraram em contato com os representantes do Dodô, lateral esquerdo que pertence à Sampdoria, mas está emprestado ao Santos, empréstimo até dezembro. No contrato estabelecido de empréstimo, o Santos tem a possibilidade de comprá-lo por 2 milhões de euros. E a ideia nesse contato do Flamengo com o pessoal do Dodô era para entender se havia uma prioridade, se esse valor bastava para que o Santos comprasse. E a informação que chegou para o Flamengo é que não basta ao Santos pagar os 2 milhões de euros e ficar com o jogador se tiver uma outra proposta. Aí o que há é um desejo do Santos em fazer negócio, mas não há uma exclusividade. Os 2 milhões de euros não garantem um negócio para o Santos. Então, dá para dizer que o Flamengo monitora jogadores e o Dodô é um jogador que interessa. Eu acho o custo-benefício do Dodô, ainda que esse valor suba por conta de um eventual leilão, um valor extremamente interessante. Jogador que conviveu quase que a carreira inteira com uma série de lesões, mas que nessa temporada faz a temporada com mais jogos de toda a sua carreira. Cara extremamente eficiente atrás, porque jogou muito tempo na Itália, muito eficiente na frente, é o cara que cairia como uma luva nesse time do Flamengo. Assumiria e, para mim, resolveria o problema na lateral esquerda, mas é uma negociação que vai ficar mais pro fim do ano. Até porque o Dodô não está com pressa nenhuma em fechar com o Santos. O Pérez, o José Carlos Pérez, que continuará como presidente do Santos, chegou a demonstrar interesse, com essa vontade, falou até que o dinheiro já está separado para comprar. Aí ele alegou que o único problema é o salário do Dodô, porque o Santos hoje conta com uma ajuda do clube italiano e a partir do ano que vem teria que contar com uma redução do salário do Dodô ou teria que aumentar o seu teto. O Flamengo, inclusive, já disse que o salário que o Dodô recebe na Itália cabe nos cofres do Flamengo. Olha aí. Então esse é um problema que vai ser resolvido mais para frente e o Dodô não tem pressa. O Dodô falou que a prioridade é continuar jogando, quer terminar a temporada com um número bem bacana de jogos para decidir o futuro em dezembro. É bom, hein? Até porque ele já está garantido, então, que ele não vai perder nada, né? Não. E pro Flamengo seria uma boa mesmo, né? Não, o Dodô é muito bom lateral. Um cara que o Flamengo também estava atrás e que, assim, falamos, mas não virou é o Zeca, né? Jogando de lateral direito, né, Bruno? Tudo bem, mas Ele mesmo era ali, duas, pô. mesmo assim, ele foi pra Olimpíada como lateral direito também e... Cara, depois de sobe serra, desce serra, problema jurídico todo. A gente imaginava que no Inter, poxa, deslancharia. Deslanchar. E no Flamengo, o Zeca cairia como uma luva, porque tanto na direita quanto na esquerda o Flamengo tem. Não, a gente... Se Ali estamos ele jogaria. cogitando Trauco para jogar na outra linha... 2 luvas. Até o Zeca jogaria. Mas... Agora o Santos está virando o lugar também, todo mundo vai se reforçar, né? Um vai buscar o Bambu, outro vai buscar o Ricardo Oliveira, agora quer o lateral esquerdo. Pô, essa diretoria aí também precisa se coçar, né? Já que vai ficar agora. Os contratos acabarem, né? Já que o impeachment não vingou. O Dodô é uma pechincha, 2 milhões de euros, pelo que está jogando, lateral esquerdo. Estou tentando conferir a idade dele. É algo em torno de 24, 25 anos. E o curioso é que assim, ele sempre jogou muito pouco na carreira dele. A carreira dele sempre foi marcada por muita contusão. Só que nessa temporada, com a chance de fazer uma pré-temporada um pouco mais longa, mesmo com esse calendário maluco do futebol brasileiro, é um cara que tem jogado sempre. Então, está mostrando que tem condição já mostrou que tem condição de colocar para trás todo esse histórico de contusões. O Santos tem que ir lá e bater o martelo nessa história. A O quanto prioridade antes. tem que ser do Santos. Você está jogando no Santos e bem. Claro. O que é isso? Deixar o outro chegar e levar? O Paulo Afonso está falando aqui para quem deu 45 no Vitinho, pode investir no lateral. O Carlos Eduardo está falando que gostaria que o Flamengo contratasse o Vitor Luiz, do Palmeiras, que foi bem no Botafogo também.
Já tem 40 jogos o Dodô nessa temporada. 40 já? 40. O recorde dele era de 24 na Inter de Milão. 24 é muito pouco. Já tem 40. Bom, o Corinthians vai ser o adversário do Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, não é isso, professor? É isso aí.